Seja muito bem-vindo ao curso Como Ler a Sua Bíblia em 80 Dias. Eu me chamo Alan e nesse curso eu vou te oferecer ferramentas importantíssimas para que você se torne um leitor assíduo da Palavra de Deus, para que você implante o hábito da leitura bíblica e para que você consiga concluir a leitura de toda a sua Bíblia dentro de um período curto de tempo, podendo ser em referência aqui o período dos 80 dias. Esses são os 3 objetivos que eu tenho e eu pretendo cumpri-los até o final desse curso. Bem, já faz um pouco mais de 2 anos que eu tenho me dedicado a fazer sucessivas leituras de toda a Bíblia. A maioria dessas leituras foram feitas em um período menor do que o período de 80 dias. Eu posso afirmar a você que ler a Bíblia em 80 dias é mais fácil do que você imagina. Assim que você conseguir cumprir esse desafio pela primeira vez, você vai poder comprovar isso que eu estou afirmando aqui a você. Embora o curso sirva para te ensinar a ler sua Bíblia em 80 dias, esse curso não vai fazer mágica na sua vida se você se recusar, se você não colocar em prática aquilo que eu estou falando aqui. Então, eu espero que da sua parte, que você tenha dedicação, que você escute aquilo que eu vou falar, que você coloque em prática e que você esteja realmente interessado em se tornar um leitor verdadeiro. Bem, da minha parte eu vou me esforçar para te apresentar as ferramentas necessárias, mas eu espero que da sua parte também haja dedicação, haja empenho, que você realmente se dedique e se determine a cumprir aquilo que eu vou oferecer a você aqui nesse curso. Dito isso, a gente pode ir um pouco mais a fundo nesse curso. Bem, antes de entrarmos no passo a passo da próxima aula, eu preciso que você faça um ajuste aí na sua cabeça, que você troque algumas coisas, algumas ideias, alguns pensamentos que você tem com relação à leitura. Essa mudança de mentalidade, ela é muito necessária. Sem essa mudança, o passo a passo será cheio de falhas. Eu preciso que você mude a sua forma de pensar sobre a leitura da Bíblia e eu quero te apresentar aqui 3 mudanças necessárias. 3 mudanças importantíssimas. Você não pode passar dessa aula sem entendê-las, sem aplicá-las aí na sua realidade. A primeira mudança com relação à leitura da Bíblia que você precisa fazer é a ideia de que você não tem tempo para ler. A justificativa da falta de tempo, ela é campeã em todos os projetos que a gente se dispõe a fazer. Na leitura da Bíblia também não é diferente. Grande parte das pessoas me afirma: Alan, eu não leio porque eu não tenho tempo disponível. E parece que essa pessoa é uma pessoa muito ocupada, que não tem ali 20, 30 minutos no seu dia que possa ser dedicado à leitura. A verdade é que isso é uma mentira. Você que está me assistindo tem tempo mais do que suficiente para você ler a Bíblia todos os dias e terminar a leitura de toda a Bíblia dentro de um período curto de tempo. Eu posso afirmar isso a você. O que você precisa fazer para achar um tempo disponível é organizar mais a sua rotina, é ter um pouquinho mais de disciplina, de atenção. Então, eu preciso que você troque isso da sua cabeça. Deixe de lado essa ideia de que você não está lendo porque você não tem tempo. Coloque na sua cabeça que você não leu a Bíblia como você deveria ter hoje por falta de disciplina, por falta de orientação. Essa é a primeira coisa que você precisa mudar aí. Você tem tempo disponível, sim. A segunda coisa que você precisa mudar na sua cabeça é sua visão sobre a aplicação da Bíblia na sua vida. Escute bem, um erro muito grande que as pessoas cometem, e elas deixam esse erro passar desapercebido, acredite você nisso ou não, é a ideia de separar a Bíblia da vida comum, da vida cotidiana, do dia a dia, do ir à padaria, do trabalho, da escola, do trânsito aí, cheio de carros, de gente buzinando, dos seus vizinhos, dos seus parentes, das suas relações com a sua família, com os seus amigos da igreja. Você precisa deixar de lado essa ideia de que a Bíblia é o livro do extraordinário. É aquele livro da igreja que você leva e lá o pastor prega, ou você vai para um grupo de estudo, ou o livro que você ouviu as pessoas falando, que é a palavra de Deus, que diz sobre céu ou sobre inferno, mas não diz nada sobre sua realidade. Você precisa trocar isso. Por quê?
Quando você entende que a Bíblia faz parte do seu dia a dia, da sua vida cotidiana, você vai encontrar justificativa mais do que necessária para você se aplicar a ela. Quando você entender que a Bíblia fala sobre o seu casamento, sobre a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com a sua vida cotidiana do dia a dia, literalmente, você vai encontrar nela um tesouro para te orientar nas suas decisões cotidianas. Acredite em mim, a Bíblia não é o livro do extraordinário, de uma vida que não faz parte da sua realidade. A Bíblia foi feita, foi produzida para que você tivesse um manual na sua vida comum, na sua vida cotidiana. Então você precisa olhar para ela como um livro que diz respeito ao que você passa, ao que você enfrenta, ao que você vive. Entender isso é muito importante para você perceber a importância que a Bíblia tem na sua vida. Se você não olhar para a Bíblia como um livro que diz respeito ao seu dia a dia, lê-la não terá significado, não vai ter uma justificativa aí necessária, né, importante, que vai te levar a gastar o seu tempo consumindo o conteúdo que está nela. Mas se você perceber que ela está falando sobre a sua vida no dia a dia, então lê-la será questão de tempo. A terceira coisa que você precisa corrigir na sua cabeça é a sua mentalidade em relação à leitura da Bíblia. É tirar da sua cabeça a crença de que a leitura da Bíblia é anual. Eu acho que não existe uma mentira mais divulgada entre os cristãos sobre a leitura da Bíblia do que essa, de que é preciso de todo um ano para ler a Bíblia, de que a Bíblia é um livro tão difícil de ser lido, tão enorme de ser lido, que é preciso que você gaste todo um ano para conseguir chegar ao fim dela. Deixa eu te falar uma coisa, isso é uma tremenda de uma mentira. Em um ano você pode ler tranquilamente 3 vezes a Bíblia. Tranquilamente você pode ler. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia tranquilamente 3 vezes no ano. É muito tranquilo. Essa crença foi formatada na cabeça das pessoas a partir de algumas coisas. Uma delas é essa ideia de início de ano, de que nós vamos ler a Bíblia nesse ano novo. Nós vamos chegar ao final de dezembro com a nossa leitura concluída. Irmãos, vamos ler a Bíblia durante esse ano. E aqui não é que há uma ideia assim errada por trás disso, né? Eu entendo muito bem o que os pastores têm em mente quando divulgam essa leitura anual, porque as pessoas não leem de jeito nenhum, então leem um ano, pelo menos isso, né? Mas essa ideia foi tão dita ao longo das décadas aí, que passou a se tornar uma verdade. Que se você chegar para alguém e falar assim, ó, você pode ler a sua Bíblia em 80 dias, essa pessoa vai te questionar assim, como? Tem como? É possível ler a Bíblia em 80 dias? Porque parece que a Bíblia é um monstro, né? Que tem ali 10.000 páginas e para você ler em 80 dias, você precisa passar o dia todo lendo. Isso é uma crença muito mentirosa. Uma outra coisa que contribuiu também para essa crença é as planilhas que são divulgadas. Muito provavelmente você vê com frequência a planilha anual. A primeira planilha que eu recebi, que veio de uma publicadora muito grande, né, de uma editora muito grande, era a planilha para leitura anual. Então, como eu sempre ouvia falar na igreja dessa leitura anual e a planilha que eu tive acesso era para a leitura anual, eu sempre acreditei que a leitura da Bíblia deveria ser feita em um ano. Porque tudo me levava a crer que eu precisaria de um ano para lê-la. E não tem nada de errado em você gastar um ano para ler sua Bíblia, mas acreditar que você precisa de um ano, sim, está errado e é uma grande mentira. Então eu preciso que você tire da sua cabeça essa ideia, de que você deixe de lado essa ideia de que eu preciso de um ano para ler a Bíblia, porque é uma ideia muito mentirosa. Você não precisa disso tudo, em 80 dias é mais do que suficiente para você ler tranquilamente, se você tiver disciplina aí necessária para isso. Nesse curso você vai receber 3 planilhas para a leitura, 3 planos de leitura. A primeira planilha é do desafio em 80 dias, para você ler a Bíblia dentro desse período. Mas além dessa planilha eu disponibilizo também mais 2 planilhas que podem ser ajustadas aí à realidade de algumas pessoas. A segunda planilha é para a leitura em 120 dias. É uma planilha um pouco mais tranquila do que esse desafio em 80 dias, é uma planilha um pouco mais suave. Talvez ela possa servir para você começar no desafio da leitura.
De repente você não quer começar pelo desafio dos 80 dias, ou você já leu em 80 dias e agora quer ler no período mais tranquilo. Você pode utilizar essa planilha para isso. A terceira planilha é do Novo Testamento em 60 dias. Nessa planilha você vai ler apenas o Novo Testamento e dentro desse período de 60 dias. É uma planilha muito tranquila, muito fácil, muito prazerosa, e essa planilha foi projetada pensando nas pessoas que estão tendo um envolvimento agora com a leitura da Bíblia. Talvez você é uma dessas pessoas, ou pela idade, ou porque não tem o costume de ler, e acha muito difícil já saltar para um desafio maior de ler toda a Bíblia. Então eu projetei essa planilha para que você tenha um contato com a leitura bíblica, leia os evangelhos, leia os ensinos de Jesus, a história da igreja ali, e depois disso, já tendo um prévio conhecimento, uma familiarização ali com a leitura, você possa partir para o desafio de ler toda a Bíblia dentro de um período menor de tempo. Qual dessas planilhas, Alan, eu devo começar? Fica a seu critério. Essas planilhas devem ser ajustadas à sua realidade. Se você está começando agora, vá então para a planilha do Novo Testamento. Se você já se acha preparado para se desafiar, então você já pode começar pelo o desafio dos 80 dias. Mas fica a seu critério olhar a sua realidade e escolher a planilha que faça mais sentido a ela. Bem, para mim fechar aqui essa aula, no final desse curso você vai receber um material complementar, além das planilhas, com dicas para você melhorar a sua leitura. Então dá uma olhada nesse material. Esse material tem muita coisa legal que eu não vou falar aqui nessas duas aulas, e essas dicas podem ser úteis aí para te auxiliar na sua jornada de leitor. Bem, era isso que eu tinha a dizer a você nessa primeira aula. Vamos para a segunda e última aula, onde eu vou te apresentar o passo a passo para a leitura.